Olá, meu nome é Júlia Galvani, este é o quadro Pioneiros de Luz e hoje eu tenho o prazer de entrevistar o senhor Nelson da Silva. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço de coração. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história de vida e de ministério do senhor Nelson. Então, eu gostaria de começar perguntando ao senhor onde e quando o senhor nasceu. Bem, eu nasci na cidade de Linz, no dia 21 de dezembro de 1936. E foi ali mesmo que o senhor passou a sua infância? Sim, até mais ou menos aos 17 anos de idade. Ok, muito bem. E quem foram os seus pais e os seus irmãos? Meu pai é senhor João Porcino da Silva, e já vou dizer também o nome da minha mãe, Benedita Brasilina. Meus irmãos foram Benedito Porcino, Valdomiro Porcino, Antônio Porcino, Sebastião Porcino, Luiz da Silva, José da Silva e o vosso servo. Muito bem. A respeito da sua conversão, o senhor já nasceu em uma família adventista ou por quem que o senhor chegou ao conhecimento da igreja? A senhora, minha mãe, ela era espírita. E com o tempo ela se tornou adventista e foi trabalhando comigo, mas mesmo assim eu fui recebendo estudo de alguns irmãos da igreja de Lins, mas não me batizei lá. Ok. E a sua mãe, ela chegou ao conhecimento do adventismo? Foi um obreiro bíblico? Como que foi? Foi através de alguns anciãos da igreja. Porque na cidade Ok. que eu estava, o pastor aparecia só de cada 6 em 6 meses. Nossa. E depois, então, o senhor não chegou a se converter naquele momento, né? E como que aconteceu, então, a conversão do senhor? Bem, a minha conversão se deu através que lá, mais ou menos, aos 17 anos de idade, eu, eu mudei-me para São Paulo e para estudar no Colégio Adventista Brasileiro, a missão paulista, né? Naquela oportunidade. Que legal. E o senhor foi fazer que curso lá no Colégio Adventista? Aí eu fui fazer um curso que era antes, que tinha lá do primeiro grau, para passar para o segundo, mas fiquei apenas um ano, porque depois eu tive que sair, Uhum. retornando a Lins para fazer o serviço militar, onde eu fiquei um ano, um mês e mais 20 dias. Certo. E qual foi a data do seu batismo? Foi 20 de novembro de 1954, na Associação Missão Paulista, e o pastor oficiante, eu já vou antecipar a resposta que possivelmente você irá fazer, né? Foi o pastor Rodolfo Belos. Ok, muito bem. Agora, conhecendo um pouquinho mais sobre a sua educação, né? O senhor cursou o seu ensino primário ali em Lins mesmo? Isso, eu tive o meu ensino primário lá num grupo que tinha nome Dom Henrique Mourão. E isso aconteceu em 17 de 12 de 1947. Certo. E depois, onde que o senhor cursou o ginásio e o colegial? Então, o ginásio foi realizado através de uma suplência de educação geral. O colegial, o segundo grau, foi na Escola de Ensino Supletivo Paralelo em São Paulo, onde eu me formei em 2 de março de 1983. Ok. E o senhor chegou a fazer outros estudos além do colegial? Nessa época eu já estava, então, eu já estava comportando e, e quando eu comportava, eu resolvi estudar no Instituto Adventista de Ensino, Uhum.
especialmente nesse seminário adventista, era algo relacionado a 1 ano e meio de estudo. Estudos o quê? Em religião. E naquela época me escolheram como presidente da 15ª turma de estudo em religião. E foi uma bênção para mim naquela oportunidade. Que legal. Ok, muito bem. Bom, então já falamos um pouquinho sobre a sua família de origem, né? Sobre ali a sua infância, a sua juventude. Agora, a respeito do seu casamento. Qual o nome da sua esposa e como que vocês se conheceram? Bem, nós nos conhecemos porque foi em um aniversário meu, e eu tive o privilégio, como no interior, o grupo era bem pequeno, ela se fazia presente. O nome dela é Nair Francisca de Oliveira. Era. Depois que eu me casei com ela, passou a ser Nair Francisca de Oliveira Silva. E a partir daquela festividade maravilhosa, especial, nós nos acomodamos. E ela estava noiva de uma outra pessoa, e eu acabei derrubando o moço. E ela ficou comigo até hoje, que hoje já são mais de 61 anos de casada, né? Olha que bênção! Nasceram 3 filhos, né? Um menino e 2 meninas. Nielsen da Silva, Nívia da Silva e Nájila da Silva. E até hoje eles estão conosco, graças a Deus. Muito bem. Ao seu lado, né, o senhor atuou como comportor. Como que a sua esposa também atuou ali na obra de Deus, ao seu lado, né? Ela simplesmente ela não tinha o dom de comportar, sabe? A especialidade dela era costureira. Uhum. E eu estava com uma carta enviada para o ginásio adventista Campineiro, né? Que era o GAC, e eles demoraram para dar uma resposta para mim do meu interesse para estudar lá. E aí, naquele momento que eu estava aguardando, chegou uma carta do Departamento de Publicações fazendo o seguinte desafio para mim: você prefere ir para o ginásio ou prefere ir para a comportagem? E eu optei para a comportagem. E onde estou até hoje, graças a Deus, né? Olha só, que bênção. E quando foi que vocês se casaram? Qual foi a data do casamento? Nós nos casamos em 2 de fevereiro de 1960, na cidade de... Pode falar. Posso continuar? Sim, sim. Então, nesta oportunidade, foi que nós nos unimos. E, graças a Deus, estamos juntos até hoje. Amém, que legal. Bom, o senhor já iniciou ali comentando um pouquinho sobre como que o senhor ingressou na comportagem, né? Uhum. Foi em que ano isso? Isso se deu em 17 de dezembro de 1956. E o meu Qual foi, primeiro... qual foi a primeira cidade em que o senhor comportou? A primeira cidade foi Birigui, era capital até hoje de calçados infantis. Fica próximo da cidade de Araçatuba. Muito bem. Então, quantos anos o senhor já está nessa atividade? Eu tenho mais tempo que você de idade. Eu comecei, portanto, nessa época em 56, e estou até hoje, tá mais de 65 anos. Olha só, que legal. Que bênção. Quais foram os principais materiais com que o senhor trabalhou? Olha, pela minha faixa etária, é difícil recordar todos os livros com os quais eu trabalhei, mas eu selecionei alguns aqui, né? Nós tínhamos naquela oportunidade o livro Vida de Jesus, tão conceituado, de Ellen Goldwhite, né? Nós tínhamos também à disposição O Conflito dos Séculos, Ano 2000, Angústia e Esperança, Técnica Moderna de Primeiros Socorros, Pérolas Esparsas, Homens que Fizeram o Brasil,
Novo Tratado Médico da Família e Como Deixar de Fumar em 5 Dias. Só um pouquinho mais. Havia também aquele livro especial, A Chave da Felicidade e a Saúde Mental. A cura e a saúde pelos mentes, e finalmente focalizando nossa época. Isso aqui é apenas um resumo, porque muito mais livros do que isso chegaram às minhas mãos para passar para as pessoas com as quais eu entrava em contato. Certo. E o senhor sempre comportou no estado de São Paulo? Pergunta bonita e preciosa, viu? Eu, além do estado de São Paulo, eu fui para a Bahia também, para uma missão especial, para o Rio de Janeiro. Eu entrei numa empresa que tinha 3.000 funcionários para trabalhar. Então, era o Leite Paulista, e eles tinham vários lugares onde eles prestavam serviço para a empresa que ficava aqui em São Paulo. E eu tive esse privilégio de conhecer outros estados e fui muito bem abençoado, entendeu? Amém, que legal. E o que fez com que o senhor tomasse a decisão de ser um comportor? O senhor tinha esse desejo de servir a Deus? Se você me permitir, posso passar para você algo especial de quais foram os meus diretores de publicação. Eu comecei com o pastor João Mendes Rabelo, depois veio Ari Rafo, Geraldo Clajos, Oswaldino Bonfim, Gilberto Rebelo, Manuel Alexandre Neto, Odilon Matheus Oliveira, Antenor Bonfim, Hamilton Geise, Eliseu Silva de Oliveira, Marco Aurélio de Pinho, Paulo Corquisco, Ricardo Pacífico do Nascimento, Lucas Prestes do Amaral, Samuel Ferreira Bento e Romualdo La Roca, Laércio Aparecido Trindade. E hoje temos lá o pastor Keidson Rodrigues de Brito. Como que eu cheguei? Eu estava assistindo uma pregação do pastor João Mendes Rabelo. E no sermão dele, ele fez uma colocação muito intrigante de como as coisas aconteciam. E me sensibilizou muito, e a partir daquele momento, eu tomei a decisão de ser um compositor. Amém, amém. Que bênção. E, senhor Nelson, qual é a sua principal forma de abordagem? A minha principal forma de abordagem é a seguinte: eu tomei um conhecimento de um autor desconhecido que diz o seguinte: para lidar com você mesmo, use a cabeça, mas para lidar com os outros, use o coração. Então, eu valorizo muito as relações interpessoais. Saber se comunicar com a pessoa, trabalhando na área de empatia, de simpatia, e fugindo, portanto, da antipatia. E isso tem me ajudado bastante, e eu tenho clientes com mais de 40 anos que são ainda ligados à Casa Publicadora Brasileira através da minha influência, que são assinantes da revista Vida e Saúde. Amém, que legal. E o senhor hoje já é aposentado? O senhor ainda atua na coportagem? Eu gostaria de concluir a minha frase dizendo o seguinte: além de tudo isso, de usar a cabeça para lidar comigo mesmo e o coração para lidar com os outros, eu não descartei a plena confiança em Deus e suplicar a cada momento a iluminação do Espírito Santo e a proteção dos anjos, né? E durante o meu tempo que trabalho como compositor, vai além de minhas bodas de diamante com minha esposa. Já estou aposentado, mas continuo comportando, graças a Deus. Eu namorei a comportagem, fiquei noivo dela e acabei me casando com ela também, entendeu? E o senhor hoje não tem pretensões de parar? Eu não quero divorciar, não, só quando encerrar a minha vida aqui, né? Amém. Senhor Nelson, esses tantos anos, mais de 60 anos, é isso? Na coportagem? Isso, mais de 60 anos na comportagem. Isso torna o senhor o comportor mais antigo em atividade no Brasil? Você deve estar muito a par que, no mês de novembro do ano de 2020, a Casa Publicadora Brasileira completou 120 anos de existência.
você se lembra muito bem. E com a graça de Deus, eu fui a única pessoa, o único compositor da divisão sul-americana que foi escolhido para ser homenageado. E eu ganhei um troféu maravilhoso, espetacular. Só uma coisa eu senti, que não deram oportunidade para eu falar nada, né? Mas só o fato de eu estar presente, deles terem me convidado, foi uma honra que eu não esperava que acontecesse na minha vida um dia, entendeu? Com certeza. E como que o senhor, em sua opinião, de que forma a colportagem pode contribuir com a pregação do evangelho? Qual que é a importância que a colportagem tem no evangelismo na Igreja Adventista? Eu vejo assim, que é a mão direita do trabalho de Deus aqui nessa terra. Eu só sinto algo assim, muito triste, né, que me incomoda até hoje, que a colportagem não é muito valorizada, entendeu? Mas eu me lembro de algumas facetas negativas, e quando o diretor de colportagem, Geraldo Clagios, ele começou o trabalho dele em 1966 como diretor da nossa associação aqui, ele me enviou para a cidade de Peruíbe, no litoral de São Paulo. Só que havia no escritório um funcionário que era natural da cidade de Peruíbe. E quando eu falei para ele o seguinte, olha, que eu ia para Peruíbe, ele me desanimou dizendo assim, não vá para Peruíbe, porque Peruíbe é o cemitério dos compositores. Agora imagina se você estivesse no meu lugar como compositor e alguém dissesse isso para você. Será que você iria assim com bastante entusiasmo? E eu fui, é lógico, com um ponto de interrogação na cabeça. Mas Deus me deu uma vitória espetacular, dantesca. E eu cheguei, então, à conclusão de que aquilo que ele falou para mim era alguém que não confiava plenamente no trabalho de Deus. Amém. Então, realmente, Deus esteve presente ali naquela ocasião, né? Graças a Deus esteve presente e ainda está presente até hoje, né? Amém. Como que o senhor se sente usado por Deus para abençoar outras pessoas? Qual que o senhor consideraria que foi o seu legado? Olha, eu me sinto assim. O maior privilégio que eu tive na vida foi quando eu fui o campeão do ano de todos os compositores. Havia compositores que eram advogados, tinham uma escolaridade superior em nível de universidade, e aquela empresa do Leite Paulista tinha 3.000 funcionários. E eu, naquele ano, eu fui o campeão. Deus me deu a graça de vender 500 livros em um mês. E aquilo, então, se você um dia viesse na minha casa, você haveria de ver os vários troféus que eu tenho aqui na minha casa. E isso eu senti que tudo aquilo ali a comportagem hoje para mim é uma excelente escola para os que estão se habilitando para o ministério. Amém. Então, o objetivo desse meio prático, ela pode apropriadamente ser chamada de educação superior. Onde está isso? No Compositor Evangelista, página 32. E diante disso, Júlia, eu me sinto valorizado porque Deus esteve me usando lá no passado e ainda está me usando no presente. Posso lhe contar uma experiência marcante? Por favor. Eu tenho um cliente que ele era gerente do Banco Bamerindos, no bairro de Pinheiros, de São Paulo. Ele fumava 3 carteiras de cigarro por dia. 3 carteiras de cigarro por dia. Está dando para me ouvir? Tô vendo, tô vendo. 3 carteiras de cigarro por dia. E aí, eu vendia para ele uma revista, além da assinatura de vida de saúde, uma revista que tinha o seguinte: como deixar de fumar cigarros em 5 dias. E ele tomou uma decisão corajosa. Parou de fumar cigarros e durante 15 dias ele foi vitimado por um nervosismo muito grande. E a esposa dele disse para ele assim: olha, volte a fumar, porque senão eu vou abandonar você.
E ele foi tão corajoso que ele prosseguiu naquela decisão que ele teve, e eu tive o grande privilégio, a CPB também teve, de levá-lo até a nossa editora. Fizeram um vídeo com ele, a esposa foi, a minha esposa foi, mas um compositor também foi, e foi uma alegria muito plena para mim. E por que não dizer para ele e a família, e até hoje, Júlia, ele é meu compositor. É um amigo Olha, do coração, muito mais do que um cliente. que legal. Amém, que Deus seja louvado, né? Além de ter abandonado o cigarro, ele ainda se tornou um comportor também. Ele não chegou a se tornar um compositor, mas ele pelo fato dele ter deixado de fumar, ele ficou um amigo. Mas eu creio assim, chegará o dia em que a pessoa vai se decidir. Ok, Isso é que a gente espera sempre, né? sim, sim. Ok, muito bem. Então, já estamos aqui encaminhando para o final da nossa entrevista. Qual o seu verso favorito da Bíblia? Eu, tô, eu talvez devo ter colocado algo errado naquilo que eu enviei para você. Eu coloquei lá que meu verso predileto era Provérbios 11, 25, mas é o inverso. É 25, verso 11. Não Ah, 11, tudo bem. estava errado ali, você me desculpa. Mas Sem problema. a palavra proferida, diz lá, no tempo certo, é como frutas de ouro incrustada numa escultura de prata. Agora eu quero, antes de você encerrar, dizer para você quem foi o meu primeiro assistente de comunidade. Foi um senhor que chamava João Bartalini, lá na cidade de Birigui. Eu tenho até hoje aqui em São Paulo um cliente que naquela época o pai dele assinou a revista Nosso Amiguinho. E hoje ele mora aqui em São Paulo como cirurgião dentista e ele é meu cliente até hoje. Só passo para você apenas um minutinho. Temos aqui, depois do João Bartalini, Vermelino Masson, Vicente Chefe, José Torcido, Pedro Martins Silva, Hélio Porto, que hoje é pastor, Anselmo Masson, que também hoje é pastor, Flávio Gonçalves de Oliveira, infelizmente morreu, Fernando Saleitão morreu, Joel Faustinho dos Santos também morreu, Sandro Lobos Rodrigues, um gaúcho, hoje ele está no Rio Grande do Sul, e Eliseu Dias dos Santos, que infelizmente teve um probleminha e acabou deixando a liderança como assistente. Mas algo agora no âmbito espiritual. Aí, pertinho de você, justamente onde está a União Central Brasileira, tem um pastor aí que ele tem um nome, querida, muito especial. E eu tive o privilégio que quando eu recebi a homenagem, ele se fazia presente, se chama Pastor Ivan Góes, era da área de educação. E ele se casou com uma filha de um senhor que, quando morava na Penha, nós conseguimos dar estudo bíblico e o pai dessa menina que se casou com Ivan Góes, que hoje se chama Iraci Canguçu Góes. Que coisa linda que aconteceu. A família quase toda veio para a igreja. Esse é um troféu muito mais do que aquele que eu recebi lá na Casa Publicadora Brasileira. E foi a Com salvação. certeza. E eu tive o privilégio, na Casa Publicadora Brasileira, de tirar uma foto ao lado dele, desse pastor Ivan Góes. Se você quiser matar a curiosidade, liga para ele um dia, pergunta, conhece lá o comportor Nelson da Silva? Ele vai dizer que conhece, tá bom, querida? Que legal. O senhor também tem um hino favorito? Eu tenho um hino favorito, é o 359, né? Dia a dia, todas as vezes. Lembra disso, né? Hino muito lindo. Aqui, eu tenho uma gaita aqui em São Paulo que eu toco esse hino aqui para os netos. É uma coisa maravilhosa, entendeu? Amém. Bom, agora já estamos aqui na parte final. O senhor teria quais as suas palavras finais de gratidão ou de conselho a deixar para quem for assistir esse vídeo? E eu digo o seguinte: perseverar até o fim, então seremos salvos. Então, o pensamento marcante meu é o seguinte:
a minha conversão para a comportagem não foi uma conversão pastorcêntrica, foi uma conversão cristocêntrica. Porque hoje estou me dirigindo agora a muitos comportores que eu falo para eles. Por exemplo, digamos que você fosse uma diretora aí de São José dos Campos e eu morasse em São José dos Campos. Quando você viesse para São Paulo, eu deixaria o campo lá e iria te acompanhar. Em chegando você em São Paulo, ficando uns anos, você ia para Sorocaba e eu ia também ao seu encalço. Por quê? Era um tipo de uma fé pastorcêntrica e não cristocêntrica. Então, eu quero dizer para esses comportores, aquele que perseverar até o fim será salvo. É bem verdade que hoje nós estamos passando por uma revolução digital. E hoje é mais difícil você colocar a literatura nas mãos das pessoas. Mas com Deus não existe impossível. Eu louvo a Deus por isso. Eu agradeço porque estou vendo essa amabilidade sua, esse interesse seu de fazer isso que você acabou de fazer agora, me dando esse alto privilégio de poder contribuir para os mensageiros da esperança. Amém. Queria muito agradecer ao Senhor por ter aceito o nosso convite, por ter compartilhado o seu testemunho de vida, né, desde a conversão e depois tantos anos de dedicação à obra do Senhor, né, à divulgação da mensagem como um comportor. Então, que Deus seja louvado pela sua vida e que Ele continue abençoando o Senhor e a sua família. Vou dizer uma palavra final para você? Sim, por favor. Você, a sua família, e que na sua atividade profissional você vá numa escala ascendente de vitória em vitória. Amém. Muito obrigada. Ok.